Hi, oitavos anos! How are you? Espero que vocês estejam bem aí, se cuidando. Nesse vídeo de hoje, nós vamos fazer a pré-aula, né? Então, a parte de explicação para vocês já irem preparados aí para o Teams das nossas aulas 35 e 36, aí da apostila 4 de vocês. Então, vamos até, né, encerrar aí essa apostila, beleza? Vamos começar então? A gente inicia aqui na aula 35 com a leitura deste texto, que é I found my instrument. Então, eu encontrei meu instrumento. E aí é uma experiência da Lisa falando sobre o instrumento musical que ela decidiu aprender e etc. Vocês vão responder, já vão com isso pronto para o Teams, os exercícios 1, 2 e 3, tá? 1 e 2 são sobre o texto, já o 3 é uma pergunta pessoal. Aí passamos para a página 232, onde nós vamos falar um pouquinho sobre verbos, né? O que acontece? Quando a gente usa dois verbos na sequência, sabe? Por exemplo, eu pedi para sair. Então, quando você tem dois verbos na sequência, existem algumas regras aí para usar esses dois verbos na sequência, e eu vou explicar isso para vocês agora. Bora, gente. Já deixei marcadinho aqui para vocês a aula 35 e 36, porque por coincidência é o conteúdo das duas aulas, tá? Mas primeiro nós vamos ver só a parte da 35. Vamos lá. Ó, aula 35 primeiro. Verbos seguidos por gerúndio ou por infinitivo. Então, quando um verbo é seguido de outro, então, como eu falei, tem dois verbos na sequência, né? O segundo verbo pode estar no gerúndio, vamos relembrar, o gerúndio é quando eu acabo o verbo com ing, tá? Ou no infinitivo. O infinitivo é aquele verbo que tem antes o to, tá? Que é, por exemplo, amar, comer, dormir. Em inglês é to love, to eat, to sleep. Então, tem o to na frente, tá? Então, o segundo verbo, ou ele vai estar com ing, ou ele vai estar com to. Alguns verbos podem ser seguidos apenas por gerúndio, outros apenas por infinitivo. Agora nós vamos dar uma olhada nessa lista. Primeiro, verbos seguidos de infinitivo. O que é o infinitivo? O to. Por exemplo, ask, que é pedir. Olha o exemplo, he asked to leave. Então, ele pediu para sair. O to aqui depois o asked. Decide to. They decided to call her. Eles decidiram ligar para ela. Promise to. He promised to call her. Ele prometeu ligar para ela. Hope, que é esperar. I hope to begin college this year. Eu espero começar a faculdade esse ano. Mais verbos. Learn, que é aprender. Learn to. Então, I learned to ride a bike when I was 3. Então, eu aprendi a andar de bicicleta quando eu tinha 3 anos. Want, que é querer, she wants to study French, então ela quer estudar francês. E offer, que é oferecer. He offered to help, ele ofereceu para ajudar. Então, todos esses verbos que a gente foi vendo agora, eles nunca podem ser seguidos de gerúndio, sempre depois dele vai ter esse to aí. Agora, vamos para a listinha dos verbos seguidos por gerúndio. Suggest taking the train. Então, eu sugiro pegar o trem. Tá vendo que o verbo na sequência de suggest tá com ing. Miss, he missed talking to her. Ela sente falta de falar com... Ele sente falta de falar com ela. Sorry. Keep. They keep arguing about everything. Então, eles continuam brigando, discutindo sobre tudo. E finish, que é terminar, she finished cleaning her room. Então, ela terminou de limpar seu quarto. Tá vendo que depois do finish, o cleaning tá com ing. Avoid, né? We avoid going to that place. Nós evitamos ir àquele local. Practice, we should practice reading in English. Nós deveríamos praticar ler em inglês. Tá vendo? Depois do practice tem o ing. Enjoy, I enjoy dancing, tá? Belezinha? Vamos voltar agora para a apostila, então, para a gente dar uma olhada nos exercícios que vocês vão. Bom, voltamos então aqui, né? Essa lista que eu passei para vocês, ela também tá aqui.
Vocês podem anotar só as traduções aqui em cima, num cantinho, tá? Não precisa escrever numa folha à parte, não sei. Ó, o que vocês vão fazer agora aí na casa de vocês antes do Teams, tá? O exercício 1 não é para fazer por enquanto, vou fazer junto com vocês no Teams, então deixa ele no gelo aí, aguardando. Mas vocês vão fazer o exercício 2. Ele tá pedindo assim, ó. Complete as headlines. Headlines são manchetes de jornal, tá? Complete as manchetes de jornal com a forma correta dos verbos. Então, você já tem o verbo aqui que é para ser usado. O que é a forma correta? Se você vai botar to walk, por exemplo, ou walking. Vai depender, óbvio, do verbo que tá na frente. Deixa eu até abrir aqui, peraí. Vai depender, óbvio, aqui, ó, do verbo que aparece antes. Nesse caso é learns, né? A gente volta aqui, ó, e vê que o learn, cadê? Ó, learn. O learn, ele é seguido de to. Então, aqui, esse walk, ele vai ficar to walk. Pronto, ó. Completei. Então, sempre olha o verbo da frente, tá? Nesse caso, a frase ficou assim, ó. Cachorrinho deformado, resgatado do lixo, aprende a andar, tá? Por que eu tô lendo aqui com vocês? Lembra que eu falei que essas 3 frases aqui são manchetes de jornal, né? Porque vocês vão resolver esse exercício 2, né? Fez o 2, vai voltar, vai fazer aqui o 3. E eu quero ver no Teams, vou pedir para vocês me mostrarem, hein? Vocês vão escolher uma dessas frases, só que aqui pede para escrever um parágrafo contando a história. Eu vou mudar esse exercício agora aqui com vocês, tá? Eu não quero que vocês escrevam um parágrafo. Deixa eu riscar aqui, ó. Não é para escrever um parágrafo. And draw. Draw it. Eu vou pedir para vocês desenharem, tá? Vocês vão escolher uma dessas 4 frases aqui do 2 e ilustrar. Não é uma manchete de jornal? O que vocês vão fazer? Vocês vão fingir que vocês estão desenhando a fotinho lá da manchete. Então, por exemplo, se você vai fazer dessa A, você vai fazer um cachorrinho que foi resgatado do lixo, aprendendo a andar, e é isso aí, tá? Caprichado, hein, gente? Pintado, bonitinho. Para fazer também em casa, vocês vão fazer essa cruzadinha aqui, que é sobre instrumentos musicais. Aí vocês têm aqui os números, tá? E aí na página seguinte, na 234, tem os instrumentos. Aí vocês vão procurar o nome deles em inglês e ir completando aqui. Usa um dicionário online aí para conseguir, tá bom? Aí passamos para a nossa aula, 36 aqui, que tá na página 235. A gente vai continuar falando de verbos seguidos por gerúndio ou infinitivo, tá? Só que agora eu vou aliviar um pouco para vocês. Esse texto aqui não precisa fazer essa parte, não precisa fazer essa página. Eu vou fazer junto com vocês no Teams. Tá vendo que eu tô equilibrando um pouco mais? Vocês fazem um pouco, eu faço um pouco, tá? Aí, passamos aqui para a página 236, onde a gente vai continuar falando desse assunto. Eu vou passar a explicação para vocês. Então, aula 36, né? Aqui, ó. Alguns verbos podem ser seguidos tanto por gerúndio quanto de infinitivo. Então, ó, gerúndio ou infinitivo, os dois. Então, vocês vão ter alguns casos de verbos que podem ser seguidos pelos dois. Então, os verbos a seguir apresentam pouco ou nenhuma diferença quando seguidos de gerúndio ou infinitivo. Por exemplo, begin, start, continue, começar, continuar, gostar, love, que é amar, hate, que é odiar, prefer, que é preferir. Esses verbos aqui, vocês podem usar depois deles. Pode ser begin to ou begin e o verbo com ing. Por exemplo, ó, Lisa started to cry, que é start tá aqui, ou Lisa started crying, tá vendo, ó? Vocês podem usar qualquer um dos dois, não tem problema. Ó, they continued to walk ou they continued walking, tanto faz, tá? Infinitivo versus gerúndio. Há verbos que, quando seguidos de gerúndio, apresentam um sentido diferente de quando eles são seguidos por infinitivo. Olha que loucura. Vamos dar uma olhada, então.
Aí eu tenho aqui 3 para vocês saberem. Remember, que é lembrar, forget, que é esquecer, e regret, que é arrepender. Por exemplo, I forgot to bring my notebook today. I have to remember to bring it tomorrow. Então, ó, eu esqueci de trazer meu caderno hoje, eu tenho que lembrar de trazer amanhã. Usamos o to para a ação que ocorreu após o primeiro verbo. Como assim? Quando eu falo assim, ó, eu esqueci de trazer. O que aconteceu primeiro? Eu esqueci. Então, esse trazer, ele aconteceu depois do esqueci. Mesma coisa aqui, ó, eu tenho que lembrar de trazer amanhã. Primeiro eu vou lembrar, que tá aqui de amarelinho, depois eu vou trazer. Então, a gente bota to porque o verbo que tá aqui em amarelo, ele aconteceu primeiro. Então, isso aqui aconteceu após o primeiro verbo. Então, coloquei to. Agora, why are my glasses in the drawer? Então, por que meus óculos estão na gaveta? I don't remember putting them there. Então, eu não lembro de ter colocado eles lá. Ó, usei o remember de novo, só que agora tá com ing. Por quê? Usamos o gerúndio, ing, para a ação que acontece antes do primeiro verbo. Quando eu falo, eu não lembro de ter colocado lá, primeiro eu coloquei, depois eu não tô lembrando disso. Por isso que neste caso aqui eu coloquei ing, tá bom? Então, aqui, ó, esse verbo aconteceu primeiro. Então, o segundo verbo vem com to. Esse verbo aconteceu depois desse aqui. Então, esse verbo vem com ing, tá? Try, tentar ou experimentar. I tried to tell you, but you didn't listen to me. Então, ó, usamos o infinitivo com to aqui, né, dando a ideia de tentar. Então, usamos o verbo try aqui, ó, eu tentei falar para você, mas você não me ouviu. Como que eu sei? Porque aqui tá com to depois. Agora, quando eu boto ing depois, igual aqui, ó, try taking an aspirin, you'll feel better. Então, usamos o gerúndio dando a ideia de experimentar. Experimenta tomar uma aspirina, você vai se sentir melhor. Olha que loucura. Então, o try, quando ele tem to depois, a tradução é tentar. Agora, o try, quando ele é seguido de ing, aí já vai ser experimentar. Stop, parar. Sam stopped to take a picture of the sea. Usamos o infinitivo to quando nos referimos a uma intenção, quando interrompemos uma atividade para realizar outra. Então, quando a gente tem aqui o Sam parou para tirar uma foto do mar. Ele estava andando lá em algum lugar perto da praia e ele para tirar uma foto do mar. Provavelmente depois ele continua andando, porque ele interrompe uma atividade e realiza outra. Aí eu vou usar o to aqui, interrompeu para realizar outra. Agora, the doctor told him to stop smoking. Aqui já tá com ing, ó, o médico falou para ele parar de fumar. Nós usamos o gerúndio quando nos referimos ao fim de uma atividade. Então, quando o médico fala para ele parar de fumar, tipo, opa, não é para parar de fumar e daqui a pouco voltar, sabe? É para parar de fumar mesmo, tipo, ó, tá te fazendo mal, tá? Então, aqui já é um fim de uma atividade. Daí eu uso o ing depois do stop. Belezinha, gente? Vamos dar uma olhadinha agora na apostila de vocês. Então, pessoal, tudo isso que eu expliquei para vocês está aqui, tá? Só que eu coloquei de uma forma mais dividida, né, tal, ficar mais fácil para vocês entenderem. O que vocês vão adiantar para mim? O exercício 2, tá? Escolha a palavra correta, ó. Tem 2 opções, to wake ou wake. Aí vocês vão grifar a que vocês acreditam que tá certo, claro, seguindo tudo isso que a gente viu aqui. O exercício 1 não precisa fazer, faremos juntos lá no Teams, tá bom? E esses aqui a gente não vai fazer por enquanto, porque é bingo, né? É um pouco complicado pra gente fazer aí online, tá bom? Então, 8º ano é isso. Espero que vocês tenham entendido aí o conteúdo e boa semana para vocês. Vejo vocês lá no Teams. Bye, bye. Beijo.